Olá, alunos. Boa tarde. Aqui é a professora Patrícia Uley, do projeto Carioca 2, e vamos dar continuidade às nossas atividades remotas, né? Hoje, a disciplina que vamos trabalhar aqui na nossa aula online é matemática, e vamos fazer uma revisão sobre o tema potenciação. A potenciação é uma operação matemática, é um cálculo matemático, assim como a multiplicação, a adição, a subtração, a divisão, né? Só que a potenciação tem as suas características próprias, né? Os seus fundamentos próprios. Antes de falarmos diretamente da potenciação, do que é a potenciação, né? Na verdade, fazermos uma revisão, porque já trabalhamos esse tema, eu queria relembrar também com vocês algo que é muito importante para o nosso trabalho em matemática, que são os conjuntos numéricos, os conjuntos dos números, né? Existem diferentes tipos de número dentro da matemática. Lembram? Vamos olhar aqui esse esqueminha que eu fiz para vocês. Olha só, dos conjuntos numéricos. Espero que esteja visível aí, né? Esses círculos estão representando os diferentes conjuntos numéricos. N são os números naturais, são os números de 0 a 9, que formam os números naturais, né? São os números inteiros positivos, formam os números naturais. Depois, o círculo Z são os números inteiros, que são os números positivos, os números negativos, incluindo o zero. Depois, né, nós temos aí esse outro conjunto que está circulando, os naturais e os inteiros, que é o conjunto dos números racionais, representados pela letra Q, né? Os números racionais são aqueles números que podem ser representados em forma de fração e são todos os números decimais finitos, ou seja, os números decimais exatos, né, que são finitos, que têm fim. Então, esses conjuntinhos aqui, o N, que é o número natural, do 0 ao 9, o Z, que são os números inteiros, que são os números negativos e os números positivos, em um conjunto infinito, né? O Q, que são os números racionais, são todos aqueles que podem ser representados na forma de fração ou decimais. Esses números, esses conjuntos, N, Z, Q, formam outro grande conjunto numérico, que é o conjunto dos números reais. Nós dizemos que um número é real quando ele está no N, quando ele está no Z ou quando ele está no Q. Então, 1 é um número real, 0 é um número real, menos 8 é um número real, 1/2, a fração 1/2 é um número real. Então, a soma dos conjuntos, vamos dizer assim, a união dos conjuntos N, Z e Q formam um grande conjunto numérico, que é o conjunto dos números reais. E dentro desse conjunto dos números reais, nós temos um conjunto de números à parte, que é um conjunto numérico à parte, que faz parte somente dos reais, que são o conjunto dos números irracionais, né? Melhor dizendo, é o conjunto dos números irracionais, que são, né, os números formados basicamente pelas raízes quadradas não exatas, como a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 5, né? Não há uma raiz quadrada de 2, não há um número que multiplicado por ele mesmo dê 2. Então, não há raiz quadrada exata de 2. Então, 2 é um número irracional. Esse Tzinho aqui parece um Tzinho metido a besta, estiloso, né? É uma letra grega, uma letra lá da antiguidade, dos antigos gregos,
que foram muito importantes para o desenvolvimento do raciocínio matemático. É a letra π, que é muito usada na matemática, principalmente quando a gente trabalha com circunferências, círculos, né? O π tem um número aproximado, 3,14, mas o π é um número infinito, né? Ele é 3,14, 15, papapá, papapá, é um número com infinitas casas decimais, ele não tem fim. Então, ele também faz parte dos irracionais. Então, quem seriam os irracionais? São os números que não possuem raiz quadrada exata e decimais infinitos, como a letra π. Então, aqui uma rápida revisãozinha dos conjuntos numéricos, porque para trabalhar com as potências, né, nós precisamos usar diferentes tipos de números. Nós vamos usar frações, nós vamos usar números positivos, números negativos. Então, é preciso, né, fazer essa breve lembrança. Ok, espero que vocês tenham se recordado dos conjuntos numéricos, né? Agora, nós vamos propriamente relembrar a potenciação. Então, olha só. Olha o esqueminha aqui que eu preparei para vocês. Olha lá. Potenciação é uma operação matemática na qual um número base é multiplicado quantas vezes for pedido pelo seu expoente. Então, olha só. Presta atenção aqui. Isso aqui é uma linguagem simbólica, né? É uma linguagem matemática. O Azinho, né? O A e o N aqui em cima. Esse AN é uma linguagem matemática, ele está representando a potência. O que é a potência? É um número base que é multiplicado por ele mesmo quantas vezes o seu expoente pedir. Então, olha só na linguagem matemática aqui, ó. Olha o que a linguagem matemática diz. Se A é um número real, ou seja, faz parte lá dos inteiros, dos naturais, né, dos racionais, se A é um número real e N um número natural diferente de zero, temos A elevado a N vai ser igual ao A, N vezes N fatores. Essa bolinha aqui, nós já sabemos que essa bolinha é o sinal de multiplicação. Então, resumindo, o que é a potência? É um número elevado a outro. E esse número, ele será multiplicado por ele mesmo quantas vezes pedir o seu expoente. E esse expoente, ele é um número natural diferente de zero, né? Então, ele não pode ser zero. E ele vai ser 1, 2, 5, 10, 20, mas não pode ser zero, né? Aqui a representação numérica, né? Um exemplo de potência, olha só. 2 elevado a 3, também podemos falar 2 elevado ao cubo. 2 elevado a 3 ou 2 elevado ao cubo. O 2, que é o número maior, nós chamamos de base, é a base da potência. O 3, que é o númerozinho menor que fica aqui em cima, nós chamamos de expoente. Então, o que é isso aqui? É 2 vezes 3? Não. É o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. Essa é a operação da potência. Vamos ver aqui mais alguns exemplos, né, para afirmarmos, relembrarmos de forma mais firme esse princípio, né, esse conceito, esse conteúdo. Olha aqui nos exemplos, olha só. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos o 2 elevado a 4. Também podemos falar 2 elevado à quarta potência. Então, significa que eu tenho a base 2 e o expoente 4. E significa que eu tenho que multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes.
Então, 2 elevado a 4 não é 2 vezes 4, 8. Não. 2 elevado a 4 é o 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 2. Olha só. 1, 2, 3, 4 é o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Mais uma vez, lembrando que esse pontinho, ele significa multiplicação. Ele é a mesma coisa que aquele sinalzinho de vezes, ok? Então, como é que você faz? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado a 4 é igual a 16, né? Aqui, olha, da mesma forma, eu tenho 3 elevado a 2. Então, não é 3 vezes 2, é o 3 elevado a 2. Ou também podemos chamar de 3 elevado ao quadrado. 3 elevado a 2 ou 3 elevado ao quadrado. É o 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Olha lá, 3 vezes 3 é 9. Então, 3 elevado a 2 ou 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Olha que interessante esse exemplo aqui, pessoal. Menos 5 elevado a 3. Também podemos chamar, como eu já disse, de menos 5 elevado ao cubo. Então, é o quê? É o menos 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, é menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Então, repara só que aqui a gente tem que prestar atenção no sinal. O sinal não pode ser ignorado, é um número negativo. Então, presta atenção, olha só. 5 vezes 5 eu sei que é 25. Agora, menos 5 vezes menos 5 é mais. Porque na multiplicação, sinais iguais, a resposta é sempre mais, é sempre positiva, lembraram? Então, menos 5 vezes menos 5 é mais 25. Agora, eu vou multiplicar o mais 25 com outro 5 aqui, que ficou com outro menos 5. Então, 25 vezes 5, se você fizer a continha ou fizer lá no celular, vai dar 125. Só que menos vezes mais é menos, porque na multiplicação, sinais diferentes é sempre menos. Então, menos 5 elevado ao cubo, menos 5 multiplicado por ele 3 vezes é igual a menos 125. Por isso que é necessário prestar atençãozinha nos sinais, tá? A mesma coisa aqui, ó. Aqui nós temos uma fração. Repara que a base pode ser qualquer número real. Pode ser um número negativo, pode ser uma fração, pode ser um número positivo, pode ser um número decimal. Qualquer número real pode ser a base da potência. Então, aqui nós temos 5 sobre 8, ou também podemos ler 5 oitavos, é uma fração, elevado a 2, ou elevado ao quadrado. 5 oitavos elevado ao quadrado. Significa que eu tenho que fazer o quê? Que é o 5 sobre 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. E como é que eu multiplico frações? É só multiplicar, né? Os termos, os de cima, com, né? Os numeradores com os numeradores e os denominadores com os denominadores. Né? Eu multiplico o pessoal de cima com quem está em cima, o pessoal de baixo com quem está embaixo. Então, 5 vezes 5, 25. 8 vezes 8, 64. Então, resolvi. 5 sobre 8 elevado a 2, ou 5 oitavos elevado ao quadrado, é igual a quanto? 25 sobre 64. Entenderam? Então, não tem mistério, é simples, né? O que é a potência? É uma operação matemática em que um número base é multiplicado por ele mesmo quantas vezes for pedido no expoente. Então,
Então, 2 elevado a 2 é o 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, é 2 vezes 2. 4 elevado a 3 é o 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né? 4 vezes 4 vezes 4, ok? E, então, diante das nossas explicações, né, da nossa revisão, eu vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp o exercício. Transforme em produtos as potências. O que é transformar em produtos? É multiplicar, é calcular as potências. Então, olha lá, 4 elevado a 2, o que nós vimos? É o 4 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, é 4 vezes 4, né? Esse aqui, 1/3 sobre 2. Essa letra aqui, letra F, 1/3 sobre 2. É 1/3 vezes 1/3, porque é 1/3 multiplicado por ele 2 vezes. Então, vocês vão aplicar o conhecimento que nós adquirimos na explicação, ok? E o número 2, olha o número 2. Transforme os produtos indicados em potências. Veja o exemplo. Aqui nós temos o contrário. Nós temos os produtos, ou seja, nós temos as multiplicações e eu tenho que transformar as multiplicações em potência. Então, aqui eu tenho o 3 multiplicado 3 vezes. 1, 2, 3. Então, significa que é o 3 elevado a 3, né? Porque é o 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Olha aqui, 5 vezes 5 é o 5 multiplicado por ele 2 vezes. Então, vai ser quem? 5 elevado a 2, ou 5 elevado ao quadrado. Aqui nós temos o 7, 1, 2, 3, 4. Ele está multiplicando com ele mesmo 4 vezes. Então, é o quê? 7 elevado a 4, ou 7 elevado à quarta potência. Ok? Então, vocês vão aplicar também o mesmo raciocínio para fazer aqui no exercício, transformar os produtos, ou seja, as multiplicações, na potência. Ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me chamar lá no nosso grupo de WhatsApp. Um beijo e espero que em breve possamos estar juntos. Até a próxima.